Bom, pessoal, boa tarde novamente. Vamos retornar agora aqui com a segunda etapa do nosso evento Bahia Forte Ciclo 1, promovido e desenvolvido pelo Grupo Revolução Tricolor. Eu queria só pedir a todos os presentes que preencham a pesquisa de satisfação que está sobre a cadeira de vocês, que é importante para nós, né, para a gente preparar algo tão bom quanto esse no segundo ciclo. Outra informação também é que, ao final do evento, nós faremos o sorteio de 3 brindes. E uma informação para os membros da Revolução Tricolor: os senhores não irão participar do sorteio dos brindes, só para os nossos convidados. Essa segunda etapa agora do nosso evento, será uma mesa que não é bem redonda, mas é uma mesa que será formada agora para debater alguns temas, como a infraestrutura, Fazendão e Cidade Tricolor. Será debatido também a parceria do Esporte Clube Bahia com a Arena Fonte Nova e os direitos de transmissão. Essa mesa ela será mediada pelo membro da Revolução Tricolor, conselheiro do Esporte Clube Bahia, senhor Leonardo Vieira, o qual eu convido para compor a mesa. Temos também aqui agora a satisfação de convidar, como convidado especial, o vice-presidente do Esporte Clube Bahia, senhor Pedro Henriques. Para complementar a nossa mesa, vamos trazer aqui agora o senhor Aníbal Sampaio, representando o grupo 100% Bahia. Alexandre Jatobá, representando o Independente Tricolor. O senhor Tiago Dória, representando o grupo Simplesmente Bahia. Bom, com a palavra o mediador Leonardo Vieira. Não que eu precisasse, né? Meus alunos não costumam ocupar a primeira fila, não sei porquê, eu tenho até um certo trauma, porque problema acústico, né? Mas boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É uma honra para a Revolução Tricolor poder receber aqui tantas pessoas unidas, irmanadas, com o mesmo sentimento de profundo amor e paixão pelo Esporte Clube Bahia. Nós estamos no nosso cronograma do evento rigorosamente 25 minutos atrasados. Nossa mesa redonda estava prevista para durar 2 horas, com 40 minutos para cada um dos 3 temas, que são temas palpitantes e muito interessantes, e que dariam até para que a gente passasse aqui um turno inteiro debatendo, ainda mais com pessoas tão qualificadas como estão aqui abrilhantando essa mesa. Mas a nossa ideia, e nós conversávamos ali há pouco, a nossa ideia é tentar até condensar um pouco esse nosso bate-papo, para que a gente possa encerrar realmente lá pelas 19 horas, que foi o que foi planejado na origem do evento, né? Eu queria aqui agradecer muito a presença do vice-presidente do clube, Dr. Pedro Henriques, membro da Revolução Tricolor. Parabenizar aqui também e agradecer o Aníbal Sampaio, representante do 100% Bahia, o Tiago Dória, do Simplesmente Bahia, e o Alexandre Jatobá, Independente Tricolor. São grupos que, assim como a Revolução Tricolor, dedicados a fazer o bem pelo Bahia, e como o Mário Júnior falou aqui no início do evento, é muito importante que cada vez mais surjam grupos com esse perfil, grupos voltados para a consolidação da democracia do clube e para fazer o Bahia cada vez mais forte. Então, sem maiores delongas, eu queria começar aqui com o tópico inicial do nosso evento: infraestrutura, Fazendão e Cidade Tricolor. Esse tópico que certamente dará panos para as mangas, e eu vou começar aqui, aliás, destacando por fim, que é importante destacar para todos. Dentro da sistemática de uma mesa redonda,
nós temos aqui uma previsão de um bate-papo, né, sem protagonismo de nenhum dos quatro que compõem a mesa. A ideia é que possa haver uma troca de experiências, um debate sobre esses temas tão importantes para o clube. Eu vou começar, então, passando a palavra aqui para o Pedro Henriques, sobretudo para que ele possa fazer um relato breve e conciso sobre a situação atual, situação jurídica atual, desse imbróglio que envolve os centros de treinamento do clube. E, na sequência, a gente começa a evoluir o debate. Bom, boa tarde a todos. Aníbal, Thiago, Leonardo, Alexandre. É uma satisfação estar aqui. E eu vou ser bem direto, porque a gente tem um tempo curto, né? A história do Fazendão e da cidade tricolor, todo mundo, acredito que já tem alguma noção, algum conhecimento, que foram terrenos, propriedades, que foram perdidas pelo Esporte Clube Bahia por negociações mal conduzidas por gestões do passado. Logo que nós entramos, ajuizamos uma ação para impedir que a OAS pudesse dar em garantia ou em pagamento essas duas propriedades. Hoje, a gente conseguiu fechar um acordo com a OAS e com a empresa chamada Planner, que é uma credora da OAS, para quem ela já tinha dado em garantia o Fazendão, ou seja, a OAS, antes de ter todo aquele problema da Lava Jato, ela já tinha uma dívida e ela cedeu o Fazendão como garantia dessa dívida. E aí, isso complicou um pouco nossa situação, porque nossa briga não era mais apenas com a OAS, envolvia um terceiro que, em tese, estaria de boa fé. Resumindo essa história toda, que é um processo complexo, a gente chegou num acordo com a OAS e com a Planner, só que, no meio desse caminho, todo mundo sabe, estourou a Lava Jato e houve, efetivamente, o pedido de recuperação judicial da OAS. Então, o acordo não bastava ser firmado entre Bahia, OAS e Planner, aqui no Judiciário da Bahia, que foi onde nós propusemos a ação. Nós fizemos isso, apresentamos aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o acordo foi homologado, mas foi enviado para São Paulo, que é onde acontece a recuperação judicial da OAS. Há 2 semanas, Vitor pode me corrigir se eu estiver equivocado, houve um novo passo que foi muito importante, que foi a manifestação da administradora da recuperação judicial da OAS, informando que estava de acordo, porque uma empresa, quando entra em recuperação, tem todo um processo muito específico, né, para fazer qualquer tipo de acordo. E a administradora precisava identificar que esse acordo era favorável aos interesses, não só da OAS, mas da própria recuperação judicial. Isso aconteceu. Então, hoje, a gente está, em bom português, a uma canetada do juiz de ter essa propriedade de volta. Claro que, depois dessa decisão, que é o despacho que a gente está aguardando, pode haver algum tipo de recurso de algum dos credores que não concorde, mas já nos dará uma segurança bastante satisfatória para retomar a propriedade dos dois. Porque hoje o Bahia tem a posse do Fazendão, né? A gente está lá, a gente vive lá, trabalha lá todo dia. É como se fosse um imóvel alugado, né? A gente tem a posse, embora não seja dono, né? E a cidade tricolor, com o acordo sendo firmado, a gente vai ter a posse e a propriedade. E aí que surge o problema que a gente vai discutir aqui hoje. O Bahia pode ter efetivamente essas duas propriedades? Não. No campo... Não, eu queria interromper você para a gente colocar os outros companheiros no debate, e aí, na sequência, depois da rodada, volta para você finalizar esse tópico, esse subtópico. O tópico é saber, dentro da ideia de 2 CTs, se o Bahia deve tentar conservar os 2 CTs. Há experiências no Brasil nesse sentido, como São Paulo, por exemplo, ou se o Bahia deve vender um dos dois e qual dos dois deveria ser conservado no patrimônio do clube a partir do momento que isso seja consolidado. Perfeito. Só uma informação, Léo. Hoje, a gente tem aproximadamente um custo mensal do Fazendão de R$250 mil. Energia, manutenção, o dia a dia, né? A nossa projeção é que a cidade tricolor custe mais do que o dobro disso. Algo em torno de 580. Claro que não é exato, porque a gente não está lá, efetivamente, não tivemos acesso direto, mas a nossa projeção, bastante estudada, é de algo em torno de 580 a 600 mil reais. Só para a gente ter uma noção, para iniciar esse bate-papo. Então, eu quero dizer aqui, dar boa tarde ao glorioso Alexandre Jatobá, o grupo independente tricolor, e saber qual é a visão desse grupo a respeito desse assunto tão importante para o clube. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, participando desse debate, né? Para nós, a situação
de ter 2 CTs, não é interessante administrar 2 centros de treinamentos. Na verdade, a gente entende que o Fazendão tem uma localização interessante para um investimento imobiliário, uma área que pode ser valorizada bastante. E a cidade Tricolor tem toda uma estrutura, é bem maior a área, né? E tem toda uma estrutura para ser migrado, tanto a base quanto o profissional. Inclusive, agora com a base operacional que foi inaugurada essa semana, muito importante para o sinal, parabenizar a diretoria, a Arena Fonte Nova também, que vem facilitando esse trabalho. E eu acredito que já é uma preparação, querendo ou não, para você, no caso de estar na cidade Tricolor, ter uma base aqui mais próxima de Salvador, que é a capital, para poder receber parceiros, clientes e possíveis investidores no clube. Então, no nosso entendimento, vender o Fazendão e ter a cidade Tricolor como centro de treinamento. Esse é o nosso entendimento. Manter 2 centros de treinamento para um clube que vive uma fase de reconstrução é um risco muito alto, porque você tem custos altíssimos para manter os 2 centros. Como o Pedro falou aqui, digamos que se mantenham 2 centros de treinamentos, juntando as 2 áreas para manter um clube como o nosso, é muito grande. É muito espaço para se manter. Então, e o custo, como eu já falei, né, o custo altíssimo. Eu acho que vender a área do Fazendão para ter uma receita importante para o clube, isso vai ser fantástico no futuro. Até porque nós vemos hoje que as receitas não estão chegando como se espera. E a crise que nós vivemos hoje no país, empresas que não têm investido tanto no futebol. Então, você tem um patrimônio para que você possa se desfazer, para ter essa receita e investir em outras coisas. O pensamento nosso hoje não é manter os 2 centros de treinamentos. É só migrar para a cidade Tricolor e vender a área do Fazendão. Eu agradeço aqui a opinião do Jatobá e passo aqui ao Tiago Dória. Bem, boa tarde a todos. Agradeço também o convite. Um evento dessa importância, dessa magnitude. Realmente, a gente vinha conversando lá embaixo, que é esse movimento que faz com que o clube retorne a ter uma vida realmente de clube, de pessoas reunidas em prol de um objetivo, como estamos aqui reunidos em prol do Esporte Clube Bahia. Essa discussão, eu acho que passa por 2 vieses. O primeiro viés é o do desejo, o outro é o do possível, do viável. É óbvio que a gente considera que seria positivo, que seria desejável ter 2 instalações boas. Inclusive, manter o Fazendão, dada a sua posição privilegiada, dado o seu posicionamento num vetor de crescimento da cidade de Salvador, manter aquela área como patrimônio do Bahia não é desagradável, não é, ao contrário, é desejável. O que nosso maior empecilho hoje é a possibilidade material, a possibilidade de orçamento, a possibilidade aonde a nossa mão alcança. Então, que é o que, no final das contas, vai acabar orientando as decisões do clube nesse sentido. Então, em relação a desejo, a gente até já discutiu essa questão internamente no grupo. Se a gente tivesse a possibilidade de fazer uma cogestão ou de fazer uma parceria com ou poder público, ou um clube internacional, ou alguma outra fonte de receita que administrasse a cidade Tricolor para fazer um centro de treinamento de base, que servisse de centro de atração e formação de atletas, até como referência no Norte-Nordeste e referência no Brasil, seria muito interessante conseguir usar essa instalação para isso e manter o profissional no Fazendão. Só que talvez e provavelmente isso não será possível ou viável, porque, ainda mais no momento de crise do Brasil, alcançar fundo, alcançar receita ou interessado para fazer esse tipo de parceria deve ser complicado. Então, o que a gente vê no horizonte é realmente o viés do possível. E até o que Alexandre também colocou, o posicionamento do Fazendão torna ele um produto muito mais interessante de ser negociado do que o CT do que a cidade Tricolor. Então, a gente acaba optando pela cidade Tricolor
não por um desejo de achar que é o melhor, mas por achar que é o melhor possível. Então, lógico, a gente faz essa ressalva por quê? Porque se houvesse, e aí até, como eu disse, tem temas que vão se entremear nessa história. Se a gente imaginasse a possibilidade de manter o Fazendão e, quem sabe, ter ali uma arena própria algum dia. A gente tem área, a gente tem uma posição estratégica extraordinária, com a aquisição do terreno no Jardim das Margaridas para acesso pela Via Parafuso ali. É realmente um patrimônio louvável, memorável. Né? Mas a nossa preocupação é realmente de não fazer com que o ótimo seja inimigo do bom. Então, no final das contas, a gente está tratando dessa situação, não do que é desejável, mas do que é possível e do que não vai nos trazer mais problemas do que aqueles que a gente já enfrenta hoje. Vimos que, até agora, aparentemente há uma convergência, né, de pensamento de dois grupos totalmente diferentes. Né? Vamos ver aqui agora o que nos dirá o Aníbal Sampaio, do grupo 100% Bahia. Boa noite a todos. Como foi dito aqui pelo Alexandre e pelo Tiago, a manutenção da posse dos dois patrimônios recentemente quase recuperados seria muito bom, mas para a situação, para o cenário que nós vivemos, que o clube vive no momento, não parece ser o mais adequado para o momento. Principalmente que nós temos outras questões que precisamos levar em consideração. Além do custo, temos a questão que nós vamos abordar mais à frente aí, da questão do estádio próprio, que não temos, e não temos uma perspectiva de curto prazo de tê-lo, apesar de ser uma coisa extremamente necessária, principalmente do ponto de vista de mercado. Mas, e na hipótese de escolha de uma ou outra opção, temos que levar em consideração uma série de coisas. A questão da valorização de cada um deles, em que o Fazendão, evidentemente, ele, em termos de mercado, tem uma valorização muito maior, o metro quadrado muito mais caro, principalmente pelo fato de ter se conseguido colocar na negociação o acesso do terreno, que, corrigindo o Tiago, ele não dá acesso à Via Parafuso, mas dá acesso ao Jardim das Margaridas, que é um local mais privilegiado, menos desprivilegiado do que o atual entrada do Fazendão. E o terreno, com esse acesso, ele tem um significativo aumento, digamos assim, na qualidade do produto para ser colocado no mercado. E ainda tem uma outra questão. A possibilidade de uma possível, não sei se o Estado aí teria interesse em fazer alguma negociação desse tipo no futuro, de fazer algum tipo de colocação desse patrimônio como uma moeda de troca, ou parte da troca, com uma possível negociação com o estádio da Fonte Nova. Haja vista que o consórcio tem a OAS, em que já deixou claro que não está prestes a abrir mão da parte dela. Se a Odebrecht também achar interessante, seria uma possibilidade de negociar. Apesar de aí a questão financeira, e Marcelo Barros vai ter que quebrar a cabeça para saber se vale a pena. Ou mesmo Pituaçu, né, o nosso velho Pituaço, para termos finalmente um estádio próprio, em condições, desde que as condições financeiras assim o permitam. Porque, no próximo assunto, nós vamos discutir o relacionamento com a Fonte Nova. A nosso ver, o contrato atual que mantemos com a Fonte Nova, nos parece bastante vantajoso, mas não é o assunto desse momento agora. Então, eu acho, a nossa opinião, à vista dos números e dos dados que temos acesso no momento, é de que não parece ser inteligente para esse momento manter os dois. E na hipótese de negociação de um deles, aparentemente também, a negociação do Fazendão se mostra mais vantajoso para o clube. Mas
frisando, mais uma vez, os dados, nós não temos acesso a todos os dados, que são uma miríade enorme de variáveis que deveriam ser levados em conta no momento dessa decisão. E que o Conselho, inclusive, vai ser levado a ser consultado, e nesse momento, provavelmente, certamente os dados serão colocados na mesa para se tomar a decisão mais adequada para o clube. Passar agora para o Pedro Henrique para passar a sua opinião. Está todo mundo concordando, então eu vou botar um pouco de pimenta nessa história, né? Assim, claro que, analisando fria e matematicamente, é mais conveniente se manter o Fazendão, ou se manter a cidade tricolor do que o Fazendão. Matematicamente não há o que questionar. Agora, se a gente ultrapassar e puder misturar um pouco os temas, eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente tem que parar para pensar com muita calma. Por quê? Obviamente, o Fazendão tem um valor muito maior. Entretanto, a gente vive um momento que o mercado não pagaria o valor que efetivamente o Fazendão tem. Essa é uma realidade. Se o Bahia tiver que vender para se capitalizar, e o Bahia precisa efetivamente se capitalizar, certamente agora ele não iria oferir o valor justo, mas o valor atual do mercado, né? E aí surge uma outra opção que foi colocada aqui, que é buscar parceiros, investidores, para tentar, quem sabe, fazer um empreendimento dentro do Fazendão. Por exemplo, o Atlético Mineiro, ele tem um shopping. Ele tem participação em um shopping em Belo Horizonte. E só o que ele ganha com o shopping, a gente estava conversando com o Daniel, não foi, Marcelo? Se eu não me engano, ele ganha 50 milhões do shopping, da participação que o Atlético tem lá. Então, 50 milhões é metade do nosso orçamento. Claro que esse é um empreendimento muito difícil de se viabilizar agora, mas é para a gente ver e abrir a cabeça que existem uma série de alternativas que podem e devem ser estudadas, né? Então, a gente tem um terreno que é muito valorizado, um terreno grande, próximo ao aeroporto. Salvador não tem um centro de convenções decente. Salvador, né, não tem um espaço para espetáculos. Agora tem a Fonte Nova que está conseguindo finalmente trazer alguns shows. Então, cabe a gente fazer, e a gente tem buscado, claro que com todas as dificuldades, estudar alternativas. A resposta mais simples é, vamos vender um dos imóveis e ficar com o outro e investir. Mas, se for possível, e a gente tem que tentar sempre abrir esse leque, a gente tem que sim que buscar expandir esse horizonte. Porque uma das coisas que a Vancini sempre fala quando é perguntado, qual é a grande diferença que a gente tem aqui para conseguir associar mais gente, né, no clube, porque a cultura associativa é bem diferente, né, daqui para o sul, especialmente falando. Mas a resposta é sempre a mesma que ele dá. A gente precisa mandar na nossa casa. A gente tem que ter a nossa casa, né? E assim, eu não posso reclamar da evolução da relação com a Arena Fonte Nova. Melhorou muito de 2015 para cá. Melhorou muito. A gente conseguiu algumas... Claro que ainda tem muito por melhorar, né? Essa gestão, essa cogestão ainda não está no ponto. Todo mundo sabe, a gente sabe, a Arena sabe, que a gente não está satisfeito. E o contrato, que financeiramente, originalmente, quando foi feito, era favorável ao Bahia. Eu sei porque eu tenho que misturar para fazer a coisa render. Ele mudou com o tempo, né? Porque essa questão da associação, a Arena tem uma participação nessa associação. Então, quando você para analisar, bom, o Bahia tem vai ter, né, que ainda não tem, 2 imóveis. O Bahia tem todos os problemas financeiros que a gente sabe. O Bahia tem uma relação com a Arena Fonte Nova, que o contrato acaba em abril do ano que vem. Então, fatalmente, esses assuntos têm que se misturar. E a gente tem que parar e pensar isso com muita calma, né? E aí você não pensa só na gestão do Bahia, você tem que pensar no cenário político baiano, né? Porque você, para construir um estádio em Salvador, que já tem Pituaçu e Arena Fonte Nova, que são estados do governo, você não vai ter facilidade, né? Você tem que saber conduzir isso, tentar interagir com todos os agentes, ainda mais que ano que vem é um ano eleitoral no governo do estado, né? Então, são pontos que a gente tem que parar para analisar, que não é uma decisão simples. Não, faz o seguinte, vende o Fazendão, pega o dinheiro, investe na cidade tricolor, contrata jogador e está tudo resolvido. Não é assim. Não é assim. Então, a discussão é muito mais profunda, a gente tem que parar, pensar com calma, e é o que vocês falaram também, é uma decisão que não é tomada pela diretoria executiva, seja agora, nesse ano, comigo com o Marcelo, ou no ano que vem com quem quer que esteja aqui. É uma decisão que tem que ser, claro, a diretoria vai fazer um estudo para apresentar o que acha que é o melhor, mas tem que passar para o Conselho e principalmente para a Assembleia Geral, né? Quando me falavam, antes de eu entrar no Bahia, que o Bahia tinha que ter um estádio próprio, eu achava que era um discurso muito sonhador. Mas hoje, vendo a realidade e vendo os clubes que investem em estádio próprio, eu acho que o Bahia precisa. E eu não estou dizendo que o Bahia tem que construir um. Esse estádio pode ser a Fonte Nova, né? Isso tudo tem que ser negociado com calma. E ano que vem a gente vai ter
torcedor, sócio do Bahia, quem estiver à frente do clube vai ter um trabalho bem interessante e estratégico para definir esse futuro do clube. Na fala de Aníbal e de Pedro, naturalmente veio à tona a questão da discussão da parceria com a Arena Fonte Nova, que é justamente o nosso próximo tópico. A rigor, nós poderíamos ainda aprofundar alguma coisa aqui em termos de infraestrutura, mas eu vou preferir avançar e já fazer a interface entre os dois tópicos, dando liberdade, porque surgiu naturalmente na mesa. Vou começar aqui, mais uma vez, aqui com o Jatobá, para que fale um pouco a visão do seu grupo a respeito dessa questão da parceria com a Arena Fonte Nova, estádio próprio. Então, o pessoal que tiver perguntas aí, por favor, registre e mande para a mesa aqui, que eu vou avaliar como colocar aqui na mesa. Tá certo? Bota o nome, por favor, identificação, o nome e a pergunta que a gente... Né? Mas já tomar, por favor, prossiga. Sobre a Arena Fonte Nova e o Bahia, como o Pedro comentou, a relação entre as duas organizações melhorou muito. Me lembro que em 2016 ainda, né, antes de ter o acesso garantido, nós tínhamos um produto concorrente, que era o Arena Tricolor, se não me engano, era esse nome, né? Arena Tricolor e o plano de sócio. Então, assim, era um problema muito grande que o clube enfrentava. Você tentar conseguir vender um produto que você tem um concorrente que sai dentro do estádio. Então, assim, daí você percebe que a parceria entre o Bahia e a Arena melhorou. Porque hoje você tem um produto, inclusive essa receita vem pelo Esporte Clube Bahia e é repassado para a Arena. Então, assim, o que vem melhorando muito essa relação, eu acho extremamente positivo tudo que vem acontecendo da Arena. A Arena, aos poucos, vem reconhecendo também a importância do Esporte Clube Bahia como uma fonte de receita. Acho que eles têm buscado a cada dia também atrair novos eventos, porque assim como aconteceu em outras arenas que já foram entregues pelo próprio consórcio, no caso de Pernambuco, Maracanã também, e em Salvador, se eles não encontrarem uma outra fonte de receita que não seja o futebol, a tendência é que aconteça a mesma coisa. Então, assim, hoje, inclusive, eu estive na Arena, assisti uma palestra na Arena, onde eles informaram que o trabalho comercial tem sido muito forte para poder atrair mais receitas, porque só de futebol eles não conseguem sobreviver. Isso é fato, né? Então, a parceria da Arena, complementando o que Pedro até falou aí, né? Ter um estádio do porte da Arena é um sonho de qualquer torcedor do Bahia. A gente tem uma estrutura pronta. Construir um estádio do zero não deve ser brincadeira. Aliás, nós temos já 2 prontos aqui, né? Foi citado por Aníbal ali, Pituaçu e a Arena. Claro, por questão de governo, não é tão simples assim algo para se resolver, mas é um sonho de todo torcedor do Bahia. Qual é o torcedor do Bahia que não quer ter seu próprio estádio? A gente sempre esperou que a Arena tivesse a cara do Bahia, a cara do torcedor. A gente também sabe que não é fácil isso, porque, querendo ou não, a Arena não pode ter a cara do Bahia por conta do rival. Se o rival precisar do estádio, como é que fica? Então, eu espero, o grupo espera que saia definitivamente a questão da loja, do clube lá dentro, o museu. Eu acho que essa parceria vem melhorando a cada dia, a tendência é que isso saia a qualquer momento e o Bahia crescer com essas questões ligadas ao estádio. E o que Pedro falou também, eu acho que a ideia interessante que você falou, a gente já tinha discutido algo sobre isso, de construir algum empreendimento que gere uma receita para o clube, lá no Fazendão também é uma opção, mas o desejo do estádio, eu acho que quem é torcedor do Bahia, quando a gente vê clubes como o Atlético Paranaense, que tem sua própria casa, o próprio rival aqui tem o seu estádio, né? Se é que pode chamar de estádio, mas querendo ou não, eles chamam de estádio. Então, ter a nossa própria casa, ter o nosso lugar para a gente chamar de vamos para o nosso estádio, é um desejo de todo torcedor do Bahia. Sabemos que não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Vamos torcer para que a força nossa e a seriedade como as coisas estão sendo conduzidas no Esporte Clube Bahia, que isso também é importante. Eu acho que a gestão atual faz um trabalho muito sério, muito honesto, e essa confiança a Arena vem
vem tendo no Esporte Clube Bahia a cada dia. Eu acredito muito que essa parceria venha gerar bons frutos ainda mais para frente. Se a gente vai ter o estádio aí, só o tempo vai dizer, né? E muito trabalho. Eu vou passar aqui a palavra também para Tiago agora, para falar sobre essa questão aí do estádio que está sendo discutido. Estão chegando algumas perguntas aqui, mas antes de passar a palavra, eu quero fazer aqui um agradecimento ao Catuçaba. Nosso evento, o Catuçaba acabou de estender aí mais 30 minutos, nós podemos, está fluindo bem aqui a conversa, muitas perguntas chegando, nós poderemos encerrar aqui às 19h30, né? Então agradecer ao Catuçaba por isso, né? Passa aqui a palavra, por favor, Thiago. Bem, essa questão do estádio próprio também, eu tinha um pensamento muito próximo do de Pedro, realmente, de achar que era um certo ufanismo, uma certa pretensão, achar que ter um estádio próprio fosse uma grande maravilha. Mas é um posicionamento que eu também tenho revisto, principalmente tendo contato com os números e com os benefícios que o clube tem ao possuir um equipamento como esse. A gente tem que primeiro destacar que a Arena Fonte Nova é realmente uma arena fantástica, extraordinária. É talvez a melhor do Brasil em relação a proporção de tamanho, a localização absurda, por mais que a gente tenha todo evento que reúna 30, 40, 50 mil pessoas vai ter problemas de trânsito, mas apesar de tudo a gente consegue fazer um evento com pouco trauma. Então é realmente uma arena que a gente precisa aproveitá-la e elogiá-la no que ela tem de bom e de positivo. Acho que ela tem talvez uma questão de proporção para o que a gente precisa, porque foi uma arena projetada para a Copa do Mundo, não foi uma arena projetada para o Bahia. Então, e acho que isso gerou a maioria dos problemas que a gente tem em relação à Fonte Nova hoje. Desde o início, a gestão da Fonte Nova é uma gestão que tinha enfim, era um motor de Fusca para levar uma Jamanta, para levar uma Scania. Não tem como. A gente não tem nem demanda para um equipamento daquele tamanho, a gente não tem... eles também não tinham orçamento para manter aquilo. Acaba que o custo de manutenção da arena, como deve ser, é um custo maior do que o que eles suportam, e aí isso deteriora a prestação de serviço deles. A gente acaba tendo queixas em relação à arena, porque a arena não consegue dar conta do tamanho que ela tem. E a ocupação dela pela torcida do Bahia com lotação máxima é rara. No final das contas, ela é até desconfortável para a arena ter casa cheia. Na operação deles, eles têm um ponto de equilíbrio lá que, enfim, eu não conheço detalhes, mas o que acaba aparecendo para a gente é isso. Então, no final das contas, um equipamento que fosse nosso não seria aquele. A gente, se fosse projetar o estádio dos nossos sonhos para o Bahia, racionalmente não seria a Arena Fonte Nova. Em compensação, usá-lo como nós usamos e ter um contrato positivo, um contrato razoável como o que nós temos, é muito bom. O que é que a gente sente falta? Embora, como disse Jatobá, a arena não possa ter a cara do Bahia, ela pode se fantasiar de Bahia para receber a gente. Ela pode botar uma máscara de Bahia, ela pode botar uma camisa de Bahia, short, meião, chuteira, para receber a gente com cara de Bahia. Isso ainda não se adequou. Então, em relação a essa nossa carência de ter uma casa, acho que falta até um pouco não sei se de iniciativa, de sensibilidade, de encontro da gestão da arena com o clube, para fazer com que a gente se sinta lá em casa, né? Que a gente se sente um bom hóspede, mas dono da casa a gente ainda não se sente. Em relação a ter um estádio próprio, acho que é um plano de longo prazo, de longo para longuíssimo prazo.
E, enfim, vai passar justamente por essas decisões de manter o fazendão, do CT, né, até o planejamento do que vai se fazer com a receita da possível alienação de um desses dois. Né? A gente pode pensar até num plano arrojado, dizer, não, vou vender os dois, não pode? Pode. Se tiver uma alternativa que diga, não, vou vender os dois, vou fazer isso aqui, vai ser melhor para a Bahia. Massa. Mas, de curto e médio prazo, realmente não tem nada próximo disso. Vamos ouvir aqui agora a opinião aqui do amigo Aníbal. Mais uma vez eu vou misturar os temas. O Tiago comentou aqui voltou ao tema dos dois CTs. Eu acho que pensar na venda da cidade tricolor é até meio, mais uma vez, com os dados que temos em mãos, parece ser um contrassenso. Haja vista que o metro quadrado lá e a estrutura como ele está sendo mostrado, ele é pouco, digamos assim, não digo acessível, mas palatável para o mercado. Ou seja, exatamente, não é um imóvel com liquidez razoável para ser colocado no mercado. Então isso praticamente já vai nos conduzindo para mantê-lo. Bom, mas voltando ao tema da arena, falar nisso eu não gosto nem de usar esse termo de arena, porque para mim estádio vai ser estádio a vida toda. Eu acho que aquele projeto, o contrato com Bahia, que apesar de ter sido melhor no anterior, ele nos é favorável por garantir uma receita fixa e que para esse momento financeiro ele é adequado. É lógico que a Vancini não pensa dessa maneira e muito, muito corretamente, porque do ponto de vista de mercado ter um estádio próprio para dizer de seu, ele do ponto de vista mercadológico ele é muito adequado. Mas do ponto de vista financeiro eu acho que vai ser uma eterna briga entre o mercado e o financeiro que tiver lá, que no momento é Marcelo Barros. Mas eu acho que o projeto da Fonte Nova, ele tem, no meu entender, no meu modesto entender, ele tem algumas falhas cruciais. Primeiro, a forma como ele foi feito, a proposta de ser uma arena multiuso, ele é muito pouco multiuso, pessoal. Ele ali é um estádio de futebol, que pode ser adaptado para fazer um show, mas aí tem o Ministério Público lá que não deixa fazer show depois de 10 horas, tem um monte de restrição. Então, tem áreas pouco utilizadas, como, por exemplo, aquele estacionamento lá de baixo, aquilo tinha cara de ser um shopping lá em cima, com estacionamento de andares, para aproveitar o estacionamento e um shopping que pudesse reverter em receita. Por outro lado, diferentemente do Maracanã, que as construtoras fizeram um contrato de construção pura e simplesmente, na Fonte Nova é uma parceria público-privada, em que o governo do Estado, todo final do mês lá, banca com, se eu não me engano, 11 a 12 milhões mensais. Ou seja, para o consórcio é muito interessante manter isso aí. Então, a menos que tenha uma mudança de cenário brutal para a Odebrecht e que ela também abra mão desse negócio, é muito difícil que eles abram mão, e o Estado também não vai ser interessante para o Estado, seja ele quem for que esteja no poder, que o Bahia, por exemplo, negocie com o Pituaçu, porque isso estaria, digamos assim, indiretamente inviabilizando o negócio da Fonte Nova, e o Estado teria que bancar lá essa diferença. Então, é uma situação extremamente complexa, que não vai ser fácil de sair disso, e vai ter que ter muita negociação para ser feita, para se tentar conciliar a gente ter o estádio e usar, ou usar um dos patrimônios como moeda de troca nisso aí. Em resumo, o que eu vejo para o futuro é a gente praticar a democracia, é levantar todas as variáveis possíveis que digamos assim, se coloquem para as duas questões, analisar friamente, discutir internamente com o Conselho, levar finalmente para a Assembleia Geral para tomar a decisão que mais seja adequada para o clube. Esse é o nosso pensamento. Então, é aquela história que o Tiago comentou. Vontade é uma coisa,
executar essa vontade depende de muita coisa que não simplesmente a vontade. É aquela história do que o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. Pedro, vou colocar você aqui para abordar esse assunto específico que está na mesa, mas eu queria depois lhe passar, quando você terminar, uma pergunta que chegou aqui da plateia, tá certo? E aqui com outras perguntas também, porque podem ser dirigidas a todos, que eu vou fazer também. Tá. Voltando ao contrato especificamente com a Arena. O contrato, ele foi renegociado no início da gestão, uma novela que se arrastou durante um tempo, mas a época nos pareceu bastante positivo, porque uma das premissas que a gente estabeleceu na negociação é que a gente negocia em cima da receita bruta. Ou seja, gastos com o dia a dia do estádio, com a manutenção, com o próprio borderô, né? Isso é tudo responsabilidade da Arena Fonte Nova. Qualquer time, se o Bahia não jogasse na Arena Fonte Nova, por exemplo, no Campeonato Baiano, a gente teria prejuízo já automaticamente. Porque é um campeonato que não se paga jogo a jogo. A gente paga a polícia, paga o quadro móvel, tem uma série de custos que não tem retorno, né? Então, nesse aspecto, o contrato com a Fonte Nova protege o Bahia. Por quê? A gente só se preocupa em botar o time lá para jogar e fazer a operação e tentar atender melhor o nosso torcedor e o nosso sócio. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente tem, como foi falado, uma receita garantida, que também é uma coisa fundamental para a gente, e uma receita variável. E é aí que vai morar, na minha opinião, a problemática da negociação do novo contrato com a Arena Fonte Nova. Por quê? Essa receita variável, que é semestral, a gente faz a conferência em abril e novembro, ela depende do público que vai ao estádio, né? Não só do público pagante, mas do que se consome lá dentro. E esse público, de uma forma ou outra, acabou sendo canibalizado pelo nosso próprio sócio com acesso garantido. Por quê? O sócio com acesso garantido ele tem um contrato, uma regulamentação diferenciada. A gente divide esse valor com a Arena Fonte Nova. Então, a receita que a gente recebe mês a mês da Arena Fonte Nova está lá sempre. Agora, a semestral ficou abalada, porque ela foi um pouco comida pelo nosso sócio com acesso garantido. E isso eu já conversei superficialmente com o pessoal da Arena Fonte Nova, que a gente vai ter que chegar numa nova equação, provavelmente para renovar esse contrato. Porque hoje, o Bahia, hoje não, mas no auge da associação, o Bahia chegou a repassar para a Arena Fonte Nova o mesmo valor que a Arena Fonte Nova paga mensalmente ao Bahia. Quando a gente atingiu o nosso ápice de associação, ali na época da final da Copa do Nordeste, a gente já passou para a Arena Fonte Nova o mesmo valor que ela passa para a gente mês a mês de remuneração pelo nosso contrato com o estádio. Então, obviamente, isso foge aos nossos padrões. Claro que isso vai se compensar também em novembro, quando a gente tiver a variável, porque, querendo ou não, vai haver uma receita variável, porque os públicos foram muito bons, independente do sócio com acesso garantido. Mas, na minha concepção, em relação ao contrato com a Arena, esse é o ponto principal. Em relação aos outros aditivos, adicionais do contrato, que podem fazer o estádio parecer mais a nossa casa, Jatobá falou aqui de dois deles, um é a loja, o outro é o museu. O museu é até uma questão política, que foge até um pouco da seara da Arena, mas a loja, a gente já fez um projeto, se não me engano, já foi inclusive apresentado ao Conselho Deliberativo, estava tendo alguma dificuldade na prefeitura para aprovação, mas já passou também, né? E agora a gente está tentando viabilizar isso. Claro que tem o aspecto financeiro também, que é pesado, e a gente sabe que o clube tem as dificuldades, e essa não é a primeira prioridade do Bahia, mas é um projeto muito bacana, muito bonito. A loja ficaria ali na frente da Fonte Nova, na entrada do DIC, um design muito, muito atrativo, que daria com certeza a cara do Bahia para a Arena Fonte Nova. Você tem uma estrutura grande, tricolor, com 2 estrelonas lá em cima, vai fazer o nosso torcedor se sentir mais em casa, né? Então, a gente precisa fazer isso. A gente sabe que para a autoestima do torcedor, às vezes o investimento a gente faz e não tem um efeito imediato, mas para a autoestima, para o dia a dia, para você estar sempre indo para o jogo, você tem aquela sensação de pertencimento. E a gente precisa fazer isso. A própria base operacional que foi inaugurada agora, a torcida no dia a dia nem vê, não está sabendo o que está acontecendo, mas ela simplesmente por saber que aquilo já existe, ela se sente mais representada dentro da Arena Fonte Nova. E isso é fundamental para essa relação. E aí, voltando para a questão do estádio próprio, se o Bahia tivesse que ter um estádio próprio, sem ser... Vamos construir um estádio hoje, não tem nenhum estádio na Bahia. Hoje, na minha concepção, o Bahia não tinha que fazer um estádio muito grande.
porque a nossa média de público é hoje 18 mil pessoas. E para você abrir um estádio para um jogo, tem custo. Tem custo. Não adianta, foi o que o Marcelo falou na palestra dele mais cedo, contrato que a torcida paga, não tem estádio que caiba a torcida do Bahia. O tempo é outro, amigo. Eu podia estar querendo falar coisa popular, populista. Não é verdade. Não é verdade. A gente tem que saber qual é a nossa realidade. A gente tem que saber aonde a gente está e o que a gente quer alcançar. Eu acho que o estádio próprio do Bahia é um projeto de médio a longo prazo. Eu não coloco nem de longuíssimo prazo, porque a dinâmica do futebol e das arenas é muito fluida, né? As arenas foram feitas para a Copa do Mundo, na minha concepção, de uma forma muito mal concebida. Por quê? Porque não chamaram os principais agentes do Brasil para sentar e conversar, que eram os clubes. Pô, como é que você vai fazer a arena no Maracanã e não chama o Flamengo? Como é que você vem fazer a arena Fonte Nova e não chama o Bahia? Foi um problema de concepção. Claro, a gente sabe. Mas foi um problema de concepção. Só que eles quiseram fazer o negócio para entregar em 2014 e esqueceram que os elefantes estão aí, né, para a gente tomar conta, né? E muitas vezes se querem repassar atribuições e responsabilidades para o clube que não são do clube. Mas, voltando para o tema que é relação Arena e Bahia. A relação tem melhorado. Tá? A Arena já teve o quê, Marcelo? 3 ou 4 presidentes desde que a gente entrou? Foram 4. Você está me dando pesca ali, disseram que foram 4 presidentes. Está que nem o rival. O rival também já teve uns 4 presidentes desde que a gente entrou. Então, assim, é uma instabilidade que dificulta você manter uma relação, né? Mas o último, que foi o mais longevo, que é o Alexandre, que apesar de não ser mais presidente, continua trabalhando na Arena Fonte Nova e sendo a pessoa que faz a interface com o Bahia, ele conseguiu melhorar, tentar dar essa cara de Bahia, se vestir, se fantasiar de Bahia, né? A gente conseguiu botar aquele BBMP, que é uma coisa simples, né? Mas que faz diferença, são coisas pequenas para dar essa sensação de pertencimento. E é isso que a gente precisa fazer no curto prazo, porque no médio e longo prazo a gente tem que buscar alternativas que sejam mais interessantes para o clube, não só em termos de mercado, mas em termos financeiros também. Pedro, eu queria aproveitar que você está com a palavra, eu fazer aqui 3 perguntas para você, porque essas perguntas são para você, não por demais, por conta da sua presença na gestão, e eu queria lhe pedir que, se possível, respondesse de forma objetiva, para a gente poder avançar rápido, né? Mas eu queria também, não é obrigatório, né? Eu queria que as pessoas que fizeram a pergunta, à medida que eu fosse falando aqui, que elas levantassem para que as pessoas pudessem saber quem foi o autor da pergunta. Se for uma pessoa extremamente tímida, eu vou perguntar apenas uma vez, é como se ela já tivesse saído, não tem problema, tá certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui é de Abelardo Sampaio. Por favor, está aí presente? Obrigado, Abelardo, pela pergunta. A pergunta seria a seguinte: os custos apresentados refletem os valores para manter 2 centros de treinamento funcionando. Existe alguma previsão de quanto custaria manter o Fazendão desativado para esperar um melhor momento do mercado imobiliário para negociar, ou do clube para poder manter as 2 estruturas funcionando? Sim, a gente já fez essa análise, que é uma alternativa viável, até porque um processo de venda de qualquer do centro de treinamento não vai ser rápido, né? Aí você reduz substancialmente o custo, porque você diminui o consumo de energia, diminui o consumo de água, você vai deixar apenas algumas seguranças para evitar a invasão do terreno, você reduz para 10 a 20% do valor original do custo. Por exemplo, Fazendão hoje seria 250 mil, você reduz para algo em torno de 25 a 50, a depender do tipo de investimento e do que ainda precisaria ficar funcionando ali, né? A cidade tricolor seria mais ou menos a mesma coisa, apesar de ser uma área muito maior, e a gente até se preocupa com a cidade tricolor hoje, porque ela está sob gestão da OAS. E a gente sabe que o terreno é mais de 2 vezes maior do que o Fazendão. Então, para você tomar cuidado, para estar sendo mantida a integridade daquele terreno, é uma coisa perigosa. Porque a gente sabe que pode haver invasão, qualquer tipo de situação, mas a gente, sempre que possível, visita para manter as coisas sob controle, porque a cidade tricolor é um mundo e a gente vai ter um investimento grande se o Bahia resolver se mudar para lá. Pedro, desculpe interromper, mas essa é justamente a pergunta do César Couto. Está aí, César Couto? Por favor, César. Obrigado pela pergunta. Ele pergunta: e ainda teríamos o custo para aparelhar a cidade tricolor? Quanto seria? Olha, é um custo alto. A gente tem que recuperar, porque boa parte da cidade tricolor acabou se desgastando, né? O não uso e a não manutenção acaba trazendo um desgaste. Por exemplo, os pisos, vários deles terão que ser trocados, né? Os campos, eles estão
piorando consideravelmente, a gente imagina que para tornar operacional, não estou dizendo para ficar do jeito que a gente quer, para tornar operacional seria de 3 a 4 milhões de reais. Tá? A cidade tricolor, ela tem o potencial para mudar o Bahia de patamar. É um centro de treinamento de altíssimo nível, mas vai ser muito custoso para você colocar materiais de primeira linha lá, certo? E aí entra também a parte de mercado, que nosso amigo Avancini está ali, que a gente já vem conversando. O ideal é a gente arranjar um parceiro. Por exemplo, o Corinthians, a academia do Corinthians, o Corinthians não gastou nenhum real. Eles buscaram um parceiro que cedeu todos os materiais e a academia serve, eventualmente, como um local de visitação da empresa. Então, a gente tem também que ser criativo e buscar alternativas para poder equipar e mobiliar o nosso centro de treinamento. Claro que isso não é fácil, a gente sabe disso, mas a gente tem que buscar esse tipo de alternativa para poder mobiliar o nosso equipamento sem esses custos todos. Por exemplo, a nossa parceria com a Centraltec já prevê todos os ar-condicionados e todas as câmaras frias, não é isso? Da cidade tricolor e da base operacional que a gente inaugurou agora. Né? Então, a gente sempre tem que buscar essas alternativas, porque esses equipamentos, para ficarem no nível que a gente quer e que o Bahia merece, a gente não tem o dinheiro agora para fazer. Então, a gente pode vender o name rights da cidade tricolor, ou eventualmente do Fazendão. Né? Existe uma série de circunstâncias que precisam ser estudadas para a gente conseguir, aos poucos, não vai ser do dia para a noite, a gente não vai pagar de uma hora para outra. Né? Não é todo ano que a gente vende direitos de transmissão, que é o nosso próximo tema, que a gente recebe luvas que nos ajudam bastante. Então, a gente tem que estar sempre buscando essas alternativas de mercado para viabilizar nós termos um equipamento de primeira linha para dar aos nossos atletas e eles buscarem os resultados que a gente precisa. Pedro, eu queria aproveitar aqui e colocar o pessoal aqui na conversa, porque você abordou de passagem aí a questão do naming rights, né? E houve uma pergunta aqui do José Raimundo. José Raimundo está aí? Obrigado pela pergunta, José Raimundo. Pergunta aqui. Cidade Tricolor e Fazendão, R$850 mil. Cidade Tricolor, R$600 mil por mês. Né? Vocês acham que naming rights e venda de atletas com a formação mais qualificada na base não são capazes de nos render 3 milhões por ano? O São Paulo ganhou o triplo do valor investido em Cotia apenas com a venda de Breno. Então eu queria ouvir aqui, vou inverter agora, vou começar aqui com lá a ponta da mesa, né, com o Aníbal, do 100% Bahia, para que dê sua opinião sobre isso. O que é que você acha de fontes alternativas, da questão do naming rights, a respeito disso aí? O naming rights não deixa de ser, aliás, não deixa de ser, não, é uma alternativa significativa de receita para qualquer situação. O exemplo que Pedro comentou dos aparelhos, poderia, a sala de musculação está toda, digamos assim, name rightada com o fabricante. Então, isso é prática comum no mercado, não só para futebol, mas para quase, você vê, shows, quase todas as casas de show do Brasil hoje são name rightadas. Você quer, usando aqui o neologismo puxado do inglês para o português, né? Mas essa é uma questão que é trabalho para o nosso amigo Avancini ali conseguir uma fonte de receita para justificar a manutenção desses imóveis, desses patrimônios. Mas eu gostaria de voltar de novo àquela situação da Fonte Nova, do estádio. Como eu comentei da minha intervenção anterior, eu comentei digamos assim, da estrutura, do projeto da Fonte Nova. Para ser um equipamento multiuso, o projeto é muito ruim, não é pouco não, é muito ruim. Porque você veja a quantidade de área que tem naquele estádio que poderia ser aproveitado por outras coisas e não é, porque tem dificuldade. Então, o próprio fato exatamente, é complicada. Exatamente, é muito complicada. Eu, por exemplo, uma coisa que eu não consigo entender aqui no projeto é aquela parte atrás do dique, aquilo ali em cima, aquilo ali tem cara de um restaurante, cara. Com vista para o dique e com vista para dentro do estádio. Quem conhece o estádio do Barcelona, você tem toda essa estrutura lá dentro e, é fonte de receita, aquilo funcionaria o tempo inteiro.
Tem duas áreas ali que eu não consigo entender como é que não fizeram um shopping center, aquela do estacionamento de baixo e o próprio estacionamento de cima. Por que no projeto ali não foi feito alguma coisa, um ginásio? Tem área para ser feito aquilo ali. A localização da Fonte Nova é um negócio fantástico. Dentro da cidade, é um dos poucos estádios brasileiros que estão no coração da cidade. Isso é caso passado, não adianta muito chorar sobre leite derramado. Mas isso é uma coisa a se pensar na hipótese da gente assumir a Fonte Nova. Porque o custo de operação do estádio para jogos de futebol ele é muito alto, precisa ter uma média de público alta para se justificar. Nesse esquema que nós temos do futebol brasileiro atual, em que durante metade do ano praticamente nós não temos viabilização financeira de pagar um jogo de um campeonato regional, por exemplo, é inviável. Então é complicado, então tem muita variável para se avaliar em qualquer decisão que se venha a tomar com relação ao estádio próprio, seja ele negociação com Fonte Nova ou Pituaçu, ou eu nem falo construir um terceiro, porque é um negócio tão sem nexo, que eu acho que aparentemente sem nexo num primeiro momento, até porque nós teremos como adversário o próprio governo do Estado, seja ele quem for. Porque qualquer decisão nesse sentido vai contra os interesses do Estado e de todos nós como cidadãos. Então a gente ia ficar naquela situação, como cidadão eu quero uma coisa, como torcedor do Bahia eu quero outra. Então é complicado. Mas eu creio que a gente vai conseguir chegar na melhor situação com relação a isso. E com relação ao name rights é evidente que... Léo. Eu acabei me... Hein? Bom, venda de jogador, assim, tem uma questão interessante. Claro que venda de jogador, formação e venda de jogador é uma fonte de receita altamente, digamos assim, talvez seja a maior fonte, a melhor fonte de receita para um clube. E essa é outra questão que a gente pode pensar na manutenção de um ou dois patrimônios. Porque, se eu não me engano, aí o Pedro poderia me esclarecer, o Profut, digamos assim, tem como restrições para, digamos assim, o Estado, os recursos do Estado serem repassados para os clubes que aderiram ao Profut, eles não podem ser para futebol profissional, não é isso? A regra do Profut. Dinheiro incentivado, é isso que eu digo. Mas a regra do Profut não permite que dinheiro incentivado seja repassado para o futebol profissional, não é isso? Então, e se você tiver um centro de treinamento conjugado de profissional com a formação de base, dá para usar a base, mas para outros esportes não, né? Outros esportes teria que ter Sim, mas é uma alternativa de futuro, né? Até para pegar recurso incentivado. São Paulo faz muito isso, né? Mas é uma outra história que não seria outro assunto a puxar aqui, que vai ser um novelo que não vai ter fim. Ô, Léo, é só para pegar o gancho ali você falou a questão do estádio, um exemplo que a gente tem hoje no país é o Flamengo. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil e arrendou um estádio com 25 mil, só vive lotado. Então, assim, é algo a se pensar também, como a gente vem comentando, a arena é absurdamente enorme para a realidade que a gente tem hoje. Só em grandes jogos que a gente utilizaria a arena. Mas o Flamengo tem dado um exemplo aí, o estádio do Flamengo, que eles arrendaram, só vive lotado. Todo jogo do Flamengo está lá. E é a maior torcida do Brasil, quer dizer, a gente podia até pensar que eles pudessem, sei lá, arrendar um Maracanã. É grande demais para que o Flamengo precisa, assim como a gente também tem a arena, que é grande demais, né? Para a realidade hoje, para a média de público que tem hoje. Exemplo citado, o Campeonato Baiano, que nem paga o jogo. O Campeonato Baiano nem paga o jogo, imagine. Às vezes eu vejo muita gente comentar, por que não vende mais ingresso, não barateia. Então, assim, não sabe que a conta não é tão simples, né? Para você operar um estádio hoje, não é tão simples assim. Reduz o valor e bota muita gente lá dentro. Então, você tem toda uma estrutura lá dentro que você tem que investir para oferecer ao torcedor um espaço confortável, né? Com segurança, com toda a estrutura de consumo, enfim. Eu aproveitei só o gancho do Flamengo aí para comentar. Eu queria aproveitar que você está com a palavra, Jatobá. Eu quero ver se você troca uma figurinha aqui com o Thiago, viu? Com relação a uma pergunta que chegou aqui à mesa, uma pergunta que chegou, eu não sei se foi um lapso de quem fez, ou se é uma pessoa tímida, né, que não botou o nome. Se ela reconhecer sua pergunta e quiser se identificar, como é seu nome?
Quincas, levanta aí, Quincas, pessoal. Obrigado pela pergunta. Está aqui a pergunta. O Bahia não poderia buscar parceiros para um clube social no local do Fazendão? Como é que o Grupo Independente vê isso? E o Grupo Simplesmente Bahia? Vocês já discutiram isso internamente? Clube social ou não clube social? E no caso da pergunta aqui, a sugestão seria um clube social onde está o Fazendão. Sim, onde está o Fazendão, tentar construir um clube social lá. Arranjar parceiros para um clube social no local do Fazendão. Particularmente, se a gente analisar historicamente, os clubes sociais em Salvador, eles estão em extinção. Então, assim, sobrou aí só o iate, o iate com estrutura. O Baiano não tem praticamente nada. A Associação Atlética, menos da metade, me parece, porque já construiu empreendimento. Só. Eu, particularmente, acho inviável. Assim, eu não consigo perceber mercado hoje para a construção de um clube social no Fazendão. Eu não consigo. Diante do que a gente tem historicamente aí dos clubes sociais que acabaram aqui na Bahia, né? Em Salvador, no caso. Tiago. Não sei o Tiago. É isso. A gente, até no Coffee Break, estava conversando com alguns amigos ali do Simplesmente Bahia, falando sobre essa ideia de clube. Que a nossa reunião de grupo, né, eventos como esse, e a nossa mobilização social, vamos chamar assim, está fazendo retornar a ideia de clube realmente. Porque, enfim, e tudo que Marcelo expôs aqui em relação à situação do Bahia no tempo das trevas, aquilo não era um clube, era qualquer coisa que a gente torcia pelo ídolo, Esporte Clube Bahia, mas não era clube, não tinha participação de ninguém, não tinha nada. Então hoje a gente retorna a esse convívio social, a esse conceito de clube, de pessoas reunidas em prol de um objetivo. Beleza. Em relação à sede social, eu realmente acho que esse tempo acabou. Então a gente não tem... a maioria dos condomínios hoje tem os equipamentos dentro próximos às nossas casas. A gente tem os equipamentos que os clubes tinham, porque no século XX era um evento você ir para a piscina, botar sua melhor sunga, o melhor biquíni e ir lá ver, paquerar, ver o povo, ver e ser visto, se expor. Enfim, não é isso que vai acontecer, né? Então, acho que criar um equipamento com essa finalidade acaba sendo uma distorção até do que é a nossa ideia de Esporte Clube Bahia. A gente está reunido em prol de quê? Do futebol. E talvez, quem sabe, de outro esporte que a gente venha a abraçar nos próximos anos, mas nosso objetivo é fazer um time de futebol, fazer futebol realmente. Então, qualquer iniciativa fora disso, acho que a gente perde energia, perde dinheiro e não se concentra naquilo que é principal para a gente. Enfim, tanto que a nossa sede de praia se tornou o que tornou, porque não... Enfim. Cuidado. Léo, posso? Só para... Teve a pergunta que acabou não sendo sempre totalmente respondida, que era a questão dos naming rights da venda dos atletas da base e a comparação com o São Paulo. Né? Que o São Paulo vendeu o Breno e bancou os custos de Cotia. Né? Assim, infelizmente, podem até tirar de contexto o que eu vou falar, mas a verdade, é irreal, infelizmente, você comparar qualquer possibilidade de venda do Bahia com qualquer possibilidade de venda do São Paulo. Né? Simplesmente por botar a camisa do São Paulo, você vende por pelo menos o dobro do preço do que o Bahia venderia. Essa é a grande realidade do mercado. Tá? E isso é um mérito do São Paulo, da gestão do São Paulo, das conquistas que o São Paulo teve nas últimas décadas, e é um demérito do Bahia, da gestão do Bahia e das não conquistas que o Bahia teve nas últimas décadas. E olha que o São Paulo está há muito tempo sem ganhar nada. A última coisa que o São Paulo ganhou, se não me engano, foi uma Sul-Americana, que quebrou o pau, nem final teve. Né? Só que é um clube que foi tricampeão brasileiro, que todo ano estava na Libertadores, que consolidou uma imagem e uma marca, como o Marcelo estava bem falando de marca, para o mercado de fora. E quando você consolida a marca, tem peso. E aí o carimbo, São Paulo Futebol Clube, eleva o patamar de qualquer venda. Os valores dos garotos que foram vendidos pelo São Paulo, com todo respeito, são completamente surreais. Thiago Mendes foi vendido agora, se eu não me engano, por 9 milhões de euros. Um meia de 26 ou 28 anos, que não está jogando metade do que Zé Rafael está jogando. Então, claro que são posições diferentes, mas essa é a grande realidade. A camisa do São Paulo hoje agrega valor que a camisa do Bahia não agrega. Tá? Então, a gente tem que saber qual é o nosso patamar.
E o São Paulo já se consolidou como clube vendedor. A gente tem que se consolidar. E essa é uma dificuldade que o Bahia tem, e essa é uma dificuldade da gestão de futebol no Brasil. Por quê? Porque os clubes brasileiros, para a realização de vendas, eles são reativos. Eles não preparam material, não viajam, os dirigentes não vão para a Europa, para o Catar, ou para a China, para vender o seu produto. Isso, normalmente os clubes esperam que a China, que o Catar, que os Estados Unidos venham e tragam propostas. Essa é uma coisa que eu até tenho conversado mais recentemente com o Marcelo, que nós precisamos provocar uma mudança nesse sentido. Por quê? Porque, efetivamente, o Bahia precisa vender mais jogadores da base. Nossa base forma muitos atletas, né? Isso estava sendo abordado ontem na assinatura nessa adesão ao projeto da Unicef com a Universidade de Futebol. Acho que 5%, se muito, dos atletas que a gente forma na nossa base viram jogadores de futebol, né? De verdade, com carreiras para serem efetivamente usufruídas e se tornarem um verdadeiro esteio de suas famílias. E aí o que acontece? Muitos desses atletas eles não têm espaço no Bahia. Então a gente pode sim buscar mercados secundários e fazer receitas. Não são só as vendas de 3 milhões, 5 milhões de euros que resolvem o clube, não. Se eu vendo um jogador por $200 mil para o Japão, ou $300 mil como a gente vendeu recentemente, Matheus, isso dá o custo da base, pelo menos alguns meses. Então é uma coisa que pode e deve ser desenvolvida, a gente já está estudando para poder fazer isso. Tá? E a gente tem... Exato, a gente não precisa vender um por 5 milhões de euros, a gente pode vender vários por $100 mil. E aí a coisa vai rodando. Só que isso é uma coisa que os clubes exploram muito pouco. Por quê? Porque a gente está sempre focado e o dirigente muitas vezes se deixa pautar pela pressão do dia a dia e do resultado do domingo quarta, né? E aí a gente não tem tempo, né? E no caso do Bahia a gente tem poucas mãos, porque a nossa diretoria é profissional e isso é uma evolução muito grande, mas a gente tem poucos braços para trabalhar. Somos só 6 pessoas na reunião de diretoria. Isso torna as reuniões mais eficientes, mas torna a nossa capacidade de atuação menor do que a gente gostaria para poder fazer tudo o que a gente quer. Né? Pedro, você quer finalizar? E só para finalizar, do clube social. E isso aí é mais uma coisa que a gente cansa de discutir. Eu entendo a pergunta, até pela questão cultural da Bahia, que isso é da cultura associativa da Bahia. Né? As pessoas não se associam ao Bahia, como falar, vou esperar o Bahia subir, vou esperar o Bahia ganhar, vou esperar o Bahia acontecer, porque as pessoas sempre querem saber o que o Bahia vai dar para elas, né? E não como elas podem ajudar o Bahia a ficar mais forte. Né? E eu fico bem à vontade de falar aqui, porque se vocês estão aqui, vocês são pessoas que estão preocupadas com o futuro do Bahia. E a gente tem que transmitir sempre essa mensagem. Não adianta você querer saber os benefícios, mas infelizmente é assim que funciona aqui. Tanto que vocês devem ter reparado, a gente mudou totalmente a abordagem do nosso plano de sócios. Né? Em 2015 era, faça o Bahia mais forte, é você que faz o Bahia ganhar. Hoje, meu amigo, o que é que eu ganho sendo sócio do Bahia? Você ganha desconto na bebida, no restaurante, no cinema, porque é isso que está na cultura nossa. A nossa cultura que o porreta é quem está com o nome na lista. O porreta é quem ganha o convite. Né? E a gente tem que saber que, na verdade, o cara que é o porreta em relação ao Bahia é aquele cara que está pensando em fazer o Bahia se tornar mais forte para ser feliz com as conquistas do clube. Essa que é a grande questão. A essa altura já passamos aqui da metade do nosso tempo, da mesa, e o Aníbal queria fazer um comentário em cima da fala de Pedro, não é isso, Aníbal? Duas observações sobre o que foi discutido. Primeiro, com relação ao clube social, principalmente em cidade litorânea, é covardia competir com praia. É covardia, simplesmente é covardia. E outra, fazer um clube social ali em Itinga, só se fosse um novo modelo para a população de baixa renda, o que não vai optar pela praia. Bom, uma coisa é essa. A outra, com relação ao name right de jogador, vende um jogador para financiar a base. O clube, o caixa, como diz Marcelo, o caixa é um só. Não tem cor, o dinheiro não é carimbado. Se vender um jogador, esse dinheiro vai pagar o que for mais, estrategicamente mais apertado, que estiver apertando mais o pescoço no momento. Então não tem dinheiro carimbado de vender o jogador, vou aplicar na base, assim por diante. A caixa é uma só. E basicamente essas duas questões que eu queria colocar. Tem uma pergunta aqui, Pedro, essa é para você, tá certo? Do Menandro Dias, ele está aí ainda? Levanta, Menandro, para a gente conhecer aqui. Muito obrigado pela pergunta. O Menandro pergunta aqui: acessibilidade na Arena Fonte Nova. Somos cerca de 20 sócios
ficamos sempre no bloco 110, leste inferior, e temos 4 cadeirantes que passaram a ter muita dificuldade em assistir os jogos quando juntou leste e norte. Tem algum projeto para viabilizar, melhorar essa acessibilidade? Na verdade, em tese, todos os setores da arena têm acessibilidade, né? Alguns, claro, com uma facilidade maior, dependendo de onde no estádio você gosta de ficar, né? Mas tem elevador, tem as rampas. Eu não sei qual foi o aumento de dificuldade com a junção do norte e do leste. Talvez a maior quantidade de pessoas próximas, né? Que aí torna mais desconfortável e tudo. Mas em termos de acessibilidade, o que a gente tem que se preocupar é ter as formas de chegar, né? E essa é uma preocupação que a gente critica tantas arenas, mas essa foi uma preocupação trazida pelo padrão FIFA, que eles tiveram que ter para todos os setores, né? E o espaço específico. E, a Arena Fonte Nova é tão politicamente correta, em tese, que até um monte de cadeira para obeso tem, e essas cadeiras nunca são ocupadas, raramente são ocupadas, né? Então, eu não consigo ver, aí depois você pode me explicar até, como que essa junção dos dois setores prejudicou. Eu imagino que seja só pela quantidade de pessoas, efetivamente, mas aí a gente sopesou, a gente sabia que, todo mundo aqui sabe, eu imagino, que deve frequentar a Arena Fonte Nova, que a setorização tirava o pessoal do norte e do pessoal do leste. E a gente, fazendo análise, estudando e ouvindo o torcedor, muitas questões na ouvidoria e tudo, a gente resolveu unificar esses dois setores, inclusive mantendo o preço mais barato, né, que era o preço do norte. Não foi isso, Avancini? Então, o objetivo, ao fazer isso, foi tornar a experiência melhor para maior número de pessoas. Claro que, se houver algum tipo de dificuldade efetiva no acesso de quem tem qualquer tipo de problema de locomoção, a gente pode depois conversar com calma, mas assim, está junto aí de você. Você pode passar para ele que a gente tenta resolver depois. Pedro, aqui tem um comentário, não sei se algum membro da mesa vai querer fazer, vai querer refletir a respeito disso, mas Fernando, que faz uma observação. Quem é Fernando? Fernando, por favor, levanta aí para o pessoal lhe conhecer aí. Fernando, muito obrigado pela observação. Fernando destaca aqui que o ano que vem teremos a obrigação do futebol feminino, né? Precisaremos de mais campos para treinamento. Outro ponto a se pensar, né? Não sei se o Jatobá, o Thiago, quem quer fazer, o próprio Pedro, fazer uma observação sobre a questão do futebol feminino e sobre essa provocação feita pelo Fernando. Vai começar com quem aqui? Vamos lá, Jatobá. A partir do ano que vem, que o clube é obrigado a ter um time de feminino, correto? Isso. Por conta do Profute, né? Assim, o Fazendão hoje não tem campo para poder fazer com que essas meninas treinem lá. Daqui para o ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer ainda até o final do ano. Eu sei que ainda vai demandar um pouquinho a questão da cidade tricolor, pode ser uma opção. Agora, na minha visão, na visão do grupo, né, a gente já discutiu algumas vezes sobre isso, talvez o ideal seria utilizar algum time já formado de futebol feminino que você tenha no estado. Um exemplo é o São Francisco do Conde. Inclusive, eu acho que Marcelo Santana, uma vez, não sei se foi questionado, já citou a respeito do assunto. Eu achei a ideia interessante, claro, que precisa ser amadurecida, precisa entender melhor e fazer uma parceria de forma que ninguém, que o São Francisco do Conde não se beneficie da marca Bahia, assim, ou seja, que os dois consigam seguir juntos, exatamente, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esses pequenos clubes, né? Quais os reais interesses em fazer essas parcerias. Então, um contrato bem articulado, a gente acha mais vantajoso no momento do que construir do zero um time feminino, diante do que a gente tem hoje. E aí, no futuro, claro, depois de uma base já consolidada, aí o Bahia seguir com sua estrutura. Pelo menos a gente já tinha discutido sobre isso algumas vezes no grupo, e só confirmando o nosso pensamento a respeito do futebol feminino. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui, pessoal. Nós estamos chegando agora às 18h40, tá certo? E o último tópico é muito importante, e nós, dentro da nossa previsão, teríamos 40 minutos para esse último tópico.
São muitos assuntos importantes, mas eu gostaria de encerrar o debate aqui a respeito das questões até aqui havidas. Eu só vou fazer uma pergunta aqui, se Pedro puder responder em 2 minutos, literalmente, no máximo, porque é sobre esse tema ainda, para fechar, para não ficar perdida a pergunta sobre Cidade Tricolor, mas depois disso a gente vai fechar para poder começar com o último tópico nosso e iremos aos 40 minutos finais para fecharmos o nosso evento, né? Paulo Maia, está aí? Cadê Paulo Maia? Lá, Paulo Maia nos faz uma pergunta aqui. Por conta e acho que dá para você responder objetivamente. Acho que eu confio em você que dá para responder. Por conta da distância, o clube tem condições de oferecer uma boa logística de interação, acima de tudo acessível, para a divisão de base com destino à Cidade Tricolor? Há essa preocupação com a transitabilidade dos jovens no novo CT, que é distante da capital? Vamos lá. É distante, sim, mas Cotia, por exemplo, que foi o exemplo, também é distante. Na realidade, o centro de treinamento em Dias Dávila, né, em Nova Dias Dávila, a gente sabe que traz uma série de inconvenientes e gera uma grande resistência de quem está acostumado a trabalhar no Fazendão, que é, querendo ou não, muito mais próximo. Mas a gente sabe que preciso quebrar essa barreira, porque a estrutura lá é muito maior, e a capacidade que a gente vai ter de receber e cuidar dos garotos da divisão de base lá em Dias Dávila é incomparável. A qualidade dos quartos, do banheiro, das salas de pré-eleção, do vestiário, não tem nem como comparar. Então, a simples evolução, em termos estruturais, que uma mudança para Dias Dávila conferiria para esses garotos, na minha concepção, já seria o estímulo mais do que necessário para querer fazer essa transição. Claro que a gente tem que tomar todo cuidado com essa questão de trânsito e tudo, mas muitos desses garotos já ficam alojados no clube. E hoje a gente tem dificuldade de alojar porque a gente tem mais jogadores na divisão de base do que capacidade de hospedar. Né? É até bom ser distante. Exatamente. E lá a gente tem essa capacidade de alojar os garotos e a gente consegue também controlar melhor, porque vai ficar mais afastado, o estudo, impedir o assédio dos empresários, que tem um bocado de, como diz no futebol, beirinha, que fica lá assediando os guris. Então, a gente tem um controle maior e eu acho que para a divisão de base, principalmente, uma mudança para Dias Dávila seria muito positiva. Em 1 minuto e meio aí, Léo. E só para responder aqui do futebol feminino. Na verdade, não é pelo Profut que a gente tem que fazer o futebol feminino, porque o Profut disse que nós seríamos obrigados depois que houvesse a implementação da Lotex, porque os clubes receberiam dinheiro para usar no futebol feminino. E essa loteria ainda não foi implementada, e mesmo assim a gente vai ser obrigado, não por lei, mas pelo regulamento da CBF. Por quê? Porque o governo, isso é uma questão política, porque quer implementar o futebol feminino, e aí, como não quer investir no esporte, quer obrigar os clubes a investirem no esporte. Muito legal, bacana. Senhores, vamos então para a reta final, o último tópico aqui, dizendo aqui a Nonato está aí, né? Que fez a pergunta. Cadê? Nonato, seu tema aqui, essa pergunta sua, foge um pouco do tema, vamos aqui para a reta final do tópico, sobrando o tempo a gente faz a pergunta, ok? Tá bom?